bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje estamos aqui com o Bruno Cândido, um prazer, viu, Bruno? E estamos com a Paula Marzano também. Eu saí do script. Começou. Mas tudo bem, o programa é irreverente, então faz mesmo, né, Paula? É isso aí, bem-vindos. Eu queria inicialmente agradecer o Bruno pela presença, pela amizade, pela parceria. Bruno Cândido é advogado criminalista, presidente da ANACRIM Minas Gerais e conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Bruno, e aí? Fala pra gente um pouquinho, como é que é essa questão do Conselho Nacional de Política Criminal? Primeiro, Paula, eu queria agradecer o convite para participar do Direito em Ação, um programa que vem fazendo sucesso. Eu acompanho nas redes sociais, no YouTube, vi as entrevistas que me antecederam e dizer que é uma honra imensa poder participar desse programa. De igual forma, cumprimentar o Dr. Flávio Marzano, aí, um exímio advogado, brilhante defensor das prerrogativas da advocacia, dizer que esse debate aqui vai ser muito importante para que possamos aí termos ideias e discutir os problemas que estão acontecendo no dia a dia da advocacia criminal. E respondendo a sua pergunta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, eu tenho a honra de participar, fui nomeado pelo ministro Flávio Dino para ser membro do Conselho, membro titular. É um conselho muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, é o primeiro órgão da execução penal no país. Está previsto na Lei de Execução Penal. E nós somos responsáveis por criarmos aí a política pública, de segurança pública, né, para poder minimizar, não só, porque muitos acham que nós estamos cuidando só da execução penal. Nós temos a responsabilidade também de criarmos políticas penais para evitar a violência, tentar que a sociedade tenha a maior tranquilidade. E, de igual forma, nós somos um órgão da execução penal, para que a lei de execução penal seja cumprida, para que o seu principal mote, ou seja, sua principal finalidade, isso é importante que todos saibam, que alguns acham que o nosso sistema penal é meramente punitivo, mas nosso sistema penal ele é de ressocialização. Então nós buscamos punir o cidadão e ressocializar. Daí a importância do Conselho, para que a gente possa aplicar medidas, fiscalizar a correta execução penal, para que o cidadão que está encarcerado, cumprindo pena, reeducando, possa sair melhor do cárcere e poder voltar a conviver em sociedade. Tá aí, Bruno. Aí, então, um primeiro ponto que eu queria que você tocasse. A gente está vendo um recrudescimento no Congresso Nacional do punitivismo ao preso. Essa ressocialização é necessária, mas a gente vê determinados institutos que estão recrudescendo o cumprimento da pena. Por exemplo, fim da saidinha. E tem outras bombas vindo aí do Congresso Nacional. O que você acha disso? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado por causa de um populismo criminal. Alguns políticos, data vendo, a gente tem poder na ferida, estão fazendo projetos para enrijecer a legislação com a finalidade de criar uma popularidade. Porque nós sabemos que a sociedade, às vezes, ela não se inteira bem sobre o nosso sistema penal de justiça. Então o momento é delicado. Nós tivemos o fim da saída temporária, que é um instituto, ao meu ver, importantíssimo para a ressocialização do indivíduo. Ora, o indivíduo vai voltar a conviver em sociedade. Todos têm que saber isso. E a saidinha, ela é um instrumento que ela é cheia de condições para serem preenchidas, para que esse indivíduo seja testado e possa aos poucos voltar a conviver, justamente para ele não reincidir no crime. Então você finalizar, extirpar esse instituto, ao meu ver, é um retrocesso, porque, queiram ou não, o cidadão reeducando vai voltar a conviver em sociedade. Então nós temos que buscar que ele volte a conviver de forma harmônica e pacífica e não volte a delinquir. Então são vários projetos que, data vênia, nós estamos presenciando, que, ao meu ver, podem gerar o efeito contrário, a maior reincidência, o maior encarceramento. Enfim, nós tivemos aí com um projeto de lei também de castração química, que eu digo que é algo inaceitável, porque eles colocam como uma condição para aquele reeducando que praticou o crime sexual possa ter o livramento condicional ou não, mas é uma pena física, castração química. Medieval, né? Ela ofende a Constituição da República imediatamente, precisa da dignidade da pessoa humana. E feita sem nenhum estudo prévio, científico,
que comprove a eficácia do método. Isso eu acho que é o pior de tudo, porque qualquer tipo, por exemplo, o fim da saída temporária, não houve nenhum estudo de impacto. E, pelo contrário, quando se houve a legislação para fazer a saída temporária, houve um estudo falando que você tem que fazer a reinserção do preso progressivamente na sociedade, mas aí surgem profetas do Apocalipse, aí isso com medidas populescas, vamos colocar assim, e colocam isso. Castração química mesmo... E só concluída a questão da motivação também, justificou-se acabar com as saídas temporárias, alegando que as pessoas saíam e acabavam cometendo novos crimes e não voltavam. Só que o percentual é mínimo, né? Teve estudos contrários que disseram isso, que eram percentuais de 1, 2% de novos cometimentos de crimes, salvo engano. Perfeitamente, Paulo, era isso que eu ia dizer. Pelo contrário, o índice de descumprimento da saída temporária, aquele indivíduo que sai, não volta mais ou pratica outro crime, é ínfimo perto do sucesso dele, das pessoas que vão, convivem com seus familiares e voltam por cárcere e se preparam para serem reinseridos na sociedade. Isso foi feito sem qualquer estudo, foi feito de uma forma assodada com a finalidade, infelizmente, ao meu ver, de atender um populismo criminal. Nós estamos vivendo a era do populismo criminal. Bruno, o conselho que você participa fiscaliza as cadeias também, não é? Você estava falando aí que você teve lá no presídio Pedrinhas e outros. Outro dia eu ouvi um vídeo muito interessante falando que os novos navios negreiros do Brasil são os presídios, porque a população encarcerada, ela basicamente é a população de origem pobre e negra. Você for fiscalizar, como é que funciona, como é que são as condições reais do presídio. Eu sei que você não é político, então você pode falar a real. As condições gerais dos presídios do Brasil são péssimas, o que desfavorece o intuito da execução penal, que é ressocializar o indivíduo. Isso é fato. Eu tive em Pedrinhas, que é um presídio que ficou amplamente conhecido nacionalmente, porque tiveram rebeliões gravíssimas lá, com resultados mortes, enfim, algo realmente estarrecedor. E ele passou a ser uma referência negativa a nível nacional. Mas a partir dessa rebelião para cá foram feitas várias inserções dos órgãos competentes para melhoria. E é claro que ele está longe, muito longe de estar próximo do adequado para um estabelecimento prisional, mas o que nós podemos verificar é que melhoraram muito as condições. E o que me assustou, que Pedrinhas é muito mal falado, mas pelo que nós estamos vendo nas nossas andanças aí, os presídios de Minas Gerais, vários deles estão em condições muito piores e precárias do que Pedrinhas, que é uma referência negativa para a sociedade. E, infelizmente, Flávio Marzano, o que nós presenciamos é realmente um presídio cheio de pobres pretos, infelizmente, e esses são os alvos aí de decisões judiciais desfavoráveis, muitas delas incorretas. Nós estamos vendo uma enxurrada de decisões do Superior Tribunal de Justiça, anulando reconhecimento de pessoas que ficaram encarceradas por vários e vários anos, seja por crime de roubo, estupro, enfim, sempre com a mesma condição. Preto, pobre, que foi identificado de forma inadequada pela polícia. A polícia Data Vênia jogou todos os crimes que podiam julgar nas costas e depois vem a nulidade desse reconhecimento, reconhecendo que ele não era autor dos fatos. Isso aí é inadmissível e nós temos que avançar muito nesse aspecto. Isso eu estou falando, meu amor. Vai lá, eu já estou cheia de perguntas aqui na cabeça. Porque eu conheço mais o Bruno, então eu já estou emendando no outro aqui, que é o seguinte. Eu acho um absurdo, por exemplo, a falta de designação de orçamento do Estado de Minas Gerais para dar um mínimo de condições de atendimento dos advogados nos presídios. Eu vejo que a OAB tem pago por diversas vezes obras de estrutura de salas para os advogados atenderem os clientes. Então deixa eu jogar álcool no fogo. Ontem eu vi, não sei se é uma decisão recente, se é uma notícia recente, mas eu vi ontem. Uma juíza autorizou que fosse colocado um grampo num presídio para monitorar os atendimentos dos advogados aos seus clientes. Você viu isso ontem? Infelizmente eu vi. E é verdade, né? Se tem fundo do poço, é isso.
grampo coletivo em parlatório de advogados. E foi autorizado pela juíza da comarca. Isso, infelizmente, aconteceu. Eu estava, coincidentemente, na sessão de julgamento, onde tinha uma medida buscando anular essas interceptações, mas nós presenciamos em Minas Gerais, infelizmente, grampo em parlatório. O que isso quer dizer? A sociedade tem que entender o quanto é inadmissível. Isso quer dizer que a maior das prerrogativas do advogado não está sendo respeitada, que é o direito de sigilo de comunicação dele. E era nisso que eu queria chegar. Para mim, isso já é mais um indício da criminalização do advogado pela nossa justiça. Nós temos visto, diuturnamente, o advogado ser confundido com o seu cliente. Exatamente. Só que, e nesse caso, só para concluir, é tão grave que foi indistintamente. Eles não falaram, olha, tal advogado investigado, vamos grampear o parlatório quando ele estiver lá, ou tem uma suspeita, ou algo fundamental. Grampearam todos os advogados que lá estiveram. Se eu estivesse lá, a Paula estivesse lá, o Flávio estivesse lá, qualquer advogado do Brasil que estivesse lá, ele estaria grampeado. Eu estou lembrando aqui, quando a gente estava na Rádio Favela, Paulo, isso em 2004, os juízes soltavam mandado de busca e apreensão por CEP. É uma coisa... Mas não, era só a área... Só lá na favela. Tá? Desculpa falar o termo favela, mas o aglomerado da Serra. Eu falava assim, ó, o juiz falava no CEP e tal, mandado de busca e apreensão. Indistinto. Então, isso não é novidade. O atendimento também, eu sempre vi, sempre briguei, que é o seguinte, quando você vai atender o preso, o agente penal fica atrás. Eu vejo, às vezes, o advogado falando, eu tenho até medo do agente penal dar um palpite, falar, não, doutor, faz assim que vai ser melhor. Tinha uma agente lá na PIEP que interrompia a gente quando a gente estava atendendo presa lá, você não lembra que você brigou com ela? Pois é, eu fui lá visitar uma amiga nossa e a mulher deu palpite. Tá entendendo? E ainda falou assim, eu não gosto de advogado que defende preso, que mata os outros. Então, ainda falou isso, fiz uma representação contra ela, sabe? Mas é isso. Bruno, puxando o assunto, advocacia criminal. Você é o presidente da Anacrim, a gente vê a luta da Anacrim por uma delegacia especializada em prevenção e repressão a crimes contra advogados. Como é que essa é a ideia? Flávio, antes disso eu não poderia só fazer um registro. O advogado está vivendo um dos piores momentos nessa questão de suas garantias ao atender o cliente dos estabelecimentos prisionais. Primeiro que ele fica esperando 1, 2 horas, assim, um prazo absolutamente inaceitável. Segundo que as condições não são dignas para o atendimento. Terceiro que ele não tem sigilo e não está sendo bem tratado. E agora grampo nesses E você acha que isso é o quê? É a OAB que está omissa? É o judiciário que está abusando? É falta de respeito de todos os órgãos com a classe? Eu acho que a classe tem que se unir para fortalecer e resgatar o respeito que já teve outrora. Porque há anos atrás nós não tínhamos uma situação dessa inadmissível. É óbvio que as outras instituições estão desrespeitando as nossas prerrogativas e isso facilita que esse absurdo aconteça, mas a OAB tem que fortalecer para resgatar o respeito que tinha outrora. E aí eu vou até te perguntar um negócio como iniciante no direito, porque eu não estou mais entendendo as coisas. Portaria revoga a lei? Não, porque outro dia a Paula foi lá no presídio, chegou lá 8 horas, e a lei 8.906 fala que o acesso ao advogado ao presídio é livre, até porque como ente fiscalizador da saúde, da rigidez do cliente dele. Mas manteram a cara dela uma portaria assinada pela Secretaria de Estado de Defesa Social e da OAB, alterando isso. É sério. Na Constituição, né? É absolutamente inadmissível. Nós estamos vendo um festival de portarias flexibilizando direitos dos advogados, o que está gerando essa bola de neve que hoje transformou a atuação do advogado cada vez mais complicada, cada vez mais sem respeito. Isso é inadmissível. Portaria que afronta a lei, ela é manifestamente ilegal, não pode ser. Outro exemplo que a gente tem visto muito, Bruno não vai querer vir aqui mais, que a gente está interrompendo aqui toda hora. É porque a gente empolga. Outra coisa que nós temos visto são as audiências de custódia, que os juízes querem fazer virtualmente e não permitem ao advogado de ir presencialmente. Eu já vi isso em mais de uma comarca em Minas Gerais.
Não vou nem falar qual que é, para depois não falar que eu tô de implicância, mas tenho visto corriqueiramente. Não, realmente tem várias audiências custódias que estão sendo realizadas de forma virtual. O que não é um problema, mas deixa o advogado ir se ele quiser. Exatamente, o advogado tem que estar presente. Agora tem um probleminha, porque eu estou vendo algumas audiências custódias que estão sendo realizadas. Qual que é a finalidade da audiência custódia? E, aliás, a audiência custódia, diga-se de passagem, um instrumento que realmente foi idealizado, salvo melhor juízo, pelo ministro Ricardo Lewandowski, quando estava no CNJ, um grande instrumento, aí não só para garantir os direitos do cidadão. Mas qual que era a finalidade? Principalmente ver sobre as questões físicas do preso, para ver se ele sofreu algum constrangimento, se foi torturado ou não. Agora eu estou vendo a audiência de custódia onde que ele está lá dentro do presídio, rodeado de 3 ou 4 agentes penitenciários, e aí você foi maltratado, você foi espancado, está tudo bem, como é que está a sua integridade física? Aí sua finalidade, obviamente, jamais vai ser atingida. Isso tem que ser observado. Inclusive, outro dia a Paula fez uma audiência e o preso estava no presídio, algemado, e com 2 seguranças atrás. Tem a liberdade de falar o que ele quiser. Aí pergunta, o senhor sofreu alguma violência? O olho roxo, né? O olho roxo não, excelente. Não, caí na cela aqui e bati na bota do policial. Então, essa finalidade não pode ser desrespeitada em absoluto. Bruno, então, me explica, voltando ao assunto aqui, me explica essa questão, o porquê dessa criação dessa delegacia e qual que é o objetivo dela dentro da política criminal. Olha, primeiro agora nós vamos fazer uma propaganda positiva da Anacrim, que eu tenho a honra de ser presidente, e tenho lá valorosos membros, presidente da Comissão de Prerrogativa Flávia, a Paula, que joga em todas as posições e carrega o piano, a associação que mais cresce no Brasil. Olha, a delegacia especializada, ela foi idealizada por nós, está tendo aceitação muito grande entre os advogados e também de várias autoridades. O nosso projeto tomou uma proporção que extrapolou Minas Gerais. Vários estados também advogados estão requerendo para que seja implementada essa delegacia especializada. Me ligaram advogados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários estados. Por quê? Porque o advogado é assassinado. Aí vem a nota de repúdio, aí prende o autor dos fatos, tem que prender, pune, mas o fato é que isso não está sendo suficiente. Por quê? Porque a violência contra o advogado no exercício da profissão está cada vez aumentando. Então nós não podemos apenas reprimir quando ela acontece, lamentar, repudiar. Isso é importante sim. Mas nós temos que evitar, prevenir que ela aconteça. E a gente tem que ter instrumentos eficazes para que isso efetivamente ocorra de forma profícua. E a delegacia especializada é um instrumento que nós estamos idealizando para que realmente o advogado que estiver na iminência ou estiver sendo ameaçado, porque é muito comum, isso não é dito, isso olha, homicídio, o advogado foi assassinado, vamos lá, mas esse advogado que foi assassinado, muitas das vezes já está sendo ameaçado, já registrou um boletim de ocorrência, já está em uma situação e as autoridades não fizeram nada, não investigaram, sequer intimaram esse suspeito. E aí, diante dessa impunidade, essa violência vai escalando até chegar no mal maior, que é o homicídio do advogado. Então nós precisamos de um instrumento para proteger o advogado efetivamente no exercício da profissão. Olha, se o advogado for ameaçado, tem que ter um instrumento estatal que faça, intime imediatamente quem o ameaçou, instaure o processo e puna aquele autor dos fatos de forma exemplar. Nós não podemos cruzar o braço, esperar o homicídio acontecer e, infelizmente, Minas Gerais está protagonizando isso. Um advogado queimado, o outro fuzilado, aonde vai parar? Né? Nós tivemos isso só esse ano. Só aqui em Minas Gerais, fora os outros que foram brutalmente assassinados em vários estados que a gente teve notícia também. Então, nós precisamos de um instrumento que efetivamente evite, é uma delegacia de prevenção e combate ao crime praticado contra o advogado no exercício da profissão. Mexeu com o advogado, tem que ter uma resposta estatal imediatamente. Por quê? Porque nós somos indispensáveis à administração da justiça, está lá no artigo 133 da Constituição da República. E o advogado, ao contrário do membro do Ministério Público e do juiz, ele não tem um aparato estatal para lhe proteger. O promotor e o juiz têm, e tem que ter mesmo, eles trabalham nos prédios públicos, onde você tem segurança, onde a pessoa para entrar lá, ela é cadastrada, passa por detector de metal. Se ele sofreu uma ameaça, o Estado imediatamente já toma providências, coloca até à disposição dessa autoridade segurança.
Já o advogado, que é indispensável à administração da justiça, não sou eu que estou dizendo, é a Carta Magna, ele não tem nenhum aparato. Então, o mínimo que nós temos que ter é um aparato do Estado para proteger imediatamente o advogado que está em situação de vulnerabilidade. Essa questão que você levantou, a gente vem sofrendo ataques do judiciário, a gente, enquanto advogado, né, tem muito tempo. O judiciário tem se esquecido que quem legitima os pronunciamentos do judiciário são os advogados, não é o próprio judiciário, não. Porque o que legitima a aplicação de uma sentença é você ter tido, pelo menos ideologicamente, alguém que contestou a atuação da justiça, que lutou pelo preso. Quando você tem uma justiça autoritária, onde o advogado é cerceado na sua defesa, você não tem a legitimidade daquela decisão. Enfraquece o próprio judiciário. Então a gente vê aí, eu ia falar o nome, mas não vou falar, teve aí um ministro esses dias que falou que os culpados pelo atraso do judiciário, dos processos, são os advogados que recorrem demais. Né? Não é. O advogado recorre dentro da lei. Não é crime você fazer o exercício do direito. Nós estamos num país onde o cara que exerce o direito tem que justificar o porquê que está exercendo o direito. Isso é um absurdo. Aí, Bruno, caminhando isso, eu tive lá uma audiência pública que foi promovida para tratar disso, e eu senti uma ausência muito grande da OAB Minas Gerais lá representando, apoiando esse projeto, tá entendendo? Porque esse projeto não é só da Anacren, esse projeto é de toda a advocacia mineira, ele vai beneficiar todo mundo. Por que a OAB não tem tomado a iniciativa nesse sentido? Porque a única coisa que a gente tem visto na OAB são notas de repúdio. Mas depois a nota de repúdio você põe no caixão, enterra com o cara e depois ninguém nem lembra daquela nota de repúdio mais. O que está acontecendo? Por que a OAB não ajuda ou então não toma a frente nisso também? Exatamente. Eu também senti a falta da ordem, que é uma instituição grandiosa que nos representa nesse debate, porque todo debate envolvendo a advocacia, a ordem tem que estar presente. E nós temos que ter a humildade de debatermos com todos os segmentos da sociedade, com todas as instituições, para atingir o final. Qual que é o fim? Qual que é a nossa finalidade? A proteção do advogado no exercício da profissão. Então, não tem dono da verdade. E fato é que nós estamos vivendo um momento péssimo, isso tem que ser dito, na segurança do advogado no exercício da profissão, onde todos os instrumentos que a OAB colocou à disposição aí dos advogados falharam, porque essa violência vem escalando. Então nós temos que pensar, ainda que não seja delegacia especializada, mas vamos debater qual outro instrumento que nós temos. E não só a OAB, que tem que estar obrigatoriamente, todo o debate que envolve a advocacia, tem que ter a humildade de lá estar. Eu mesmo, se representasse a ordem, qualquer associação, qualquer instituição, qualquer escritório de advocacia que propõe fazer um evento para debater algo valoroso à advocacia, eu lá estaria para ouvir. Ainda que seja para se posicionar para contra, poder né? trazer ideias, para poder formar o melhor para a advocacia, que é o objetivo da instituição. E esse debate, ele é um debate de uma amplitude enorme, porque um dos principais interessados no debate é a sociedade. Porque o advogado, ele defende o cidadão. O cidadão que é o destinatário final da prestação judicial. Então nós queremos as nossas prerrogativas para podermos exercer de forma plena o exercício da nossa profissão, para que o nosso constituinte tenha a melhor defesa no caso. Se o advogado está exercendo a sua profissão ameaçado, com medo, aviltado, quem vai ser prejudicado? A sociedade e o cidadão, que não vai ter defesa de forma ampla, como a Constituição impõe. Então, esse debate é de uma importância muito grande. Então, o que eu entendo é que é o momento de termos humildade. Humildade para debater com cada advogado, com cada instituição, com cada segmento da sociedade, ninguém sendo dono da razão, mas possamos formar uma união para que cessem esses inaceitáveis absurdos que estão acontecendo com a advocacia, infelizmente, na nossa casa, Minas Gerais. Um advogado queimado vivo, o outro fuzilado na porta do fórum, aqui na nossa Minas Gerais. E nota de repúdio, e claro que tem que prender, punir de forma exemplar, mas não podemos deixar chegar nesse ponto. A que ponto chegamos? Infelizmente, está vendo. Deixa eu só, nesse momento, eu abro um parênteses aqui, falando que
nós estamos abertos para fazer uma entrevista aqui com qualquer representante da ordem. Eu já até mandei 2 convites para o Sérgio Leonardo, mas infelizmente dessa vez ele não me respondeu a nenhum. Né? Mas quando ele era candidato, ele veio no programa e já fez. Então eu acredito que mais para frente ele deva vir aqui até para esclarecer isso. Né, Paulo? Eu queria... Enfim, Bruno. Eu acho assim que é importante a gente ressaltar esse debate, tem que ter humildade para poder debatermos ideias e ouvirmos ainda daqueles que não estão conosco, estão com outras ideologias, mas somarmos ideias para quê? Para fortalecer a advocacia. Até para construir uma casa que seja plurima, que caiba todo mundo, e não seja da gestão A ou B. Né? Agora vamos lá, Bruno. Você é o fenômeno da sustentação oral nos tribunais. Né? Isso daí não sou eu que falo, não, porque eu não sou apto a julgar. Quem fala isso é o Lúcio Adolfo, é o Bernardo, são grandes nomes da advocacia que enxergam em você esse fenômeno. Dá uma dica aí para quem está ouvindo a gente, advocacia nos tribunais. Então deixa eu jogar outro alvo no fogo. Claro, sem dúvida. Já que nós vamos falar de tribunais, nós estivemos presentes àquela audiência que foi feita no Tribunal de Justiça para discutir a questão da especialização das câmaras criminais. E depois eu não acompanhei o desfecho daquilo. Se você quiser falar um pouco disso também, eu acho que é bem importante. Importantíssimo falarmos, eu acho que, primeiro, enaltecer a iniciativa do Tribunal de Justiça. Que exatamente o que nós estamos conversando quanto à segurança do advogado no exercício da profissão, o Tribunal fez. Ele fez as câmaras especializadas e começou a ter algumas pessoas, pessoas que estão na lida diária da prestação adicional, questionaram o que o Tribunal fez. Uma audiência pública, chamando todos os interessados para se manifestarem, para poder formar, depois de ouvir todo mundo, com humildade, a melhor solução para que tenha a prestação adicional mais fortalecida. E nós lá estivemos, a ANACRIM, especialmente para falar da 9ª Câmara Criminal, que é o que nos compete, que é a Câmara especializada hoje em Lei Maria da Penha, execução penal e crimes afetos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E a nossa manifestação, em absoluto, é contra a 9ª Câmara ou seus membros. Muito pelo contrário, nós temos um carinho enorme pelos desembargadores que já estiveram em vários eventos da nossa ANACRIM. A nossa manifestação é geral. Nós estamos falando de direito penal. Direito penal tem que olhar, direito e processo penal tem que olhar de forma diferente, porque a ampla defesa é a liberdade do cidadão que está em jogo. Então nós temos que ter a maior amplitude possível de garantias para que tenha a justiça efetivamente realizada. E nós entendemos que a especialização de câmaras criminais restringe a uma única câmara o entendimento jurisprudencial. E que isso restringe o direito de defesa. Porque você vai ter uma posição firmada e aquilo ali vai prevalecer para todo o Estado de Minas Gerais. Nós temos 9 câmaras. Nós gostaríamos que as 9 câmaras debruçassem sobre os temas. Todos os desembargadores criminais que eles são competentes para que a jurisprudência seja firmada de uma forma mais ampla, que garanta mais direitos, mais debates, e não de uma forma engessada. Esse é um ponto importantíssimo. Então nós somos contra a especialização por isso, porque ela restringe a jurisprudência. E tem outros temas que também nós entendemos que no direito penal prejudica efetivamente o direito do cidadão. Por exemplo, conflitos de competência. Quando se tem uma câmara especializada, passa a surgir conflitos de competência. Ah, Lei Maria da Penha, mas não é namorada, violência contra a mulher, qual que é a competência? Começa a ter um conflito de competência, isso sobe para o grupo de câmaras criminais, e aí você tem um atraso na prestação judicial, e o cidadão está preso muitas das vezes, e isso pode gerar um prejuízo inenarrável na sua defesa. Então esse é o nosso posicionamento. E quanto ao Flávio, dizer que atuar, isso aí ele é porque é meu amigo, por isso que ele está dizendo aí essas inverdades, vamos dizer assim. Não. Mas eu adoro a atuação no Tribunal de Justiça, adoro fazer sustentação oral, acho ela imprescindível para o exercício do direito de defesa. Primeiro porque você está falando diretamente para quem vai julgar o seu processo. É a oportunidade que você tem para dizer o que você acha, manifestar as principais teses e para que os julgadores possam sentir efetivamente ali a defesa, forma sentimental. E por isso talvez, e que eu me empolgo muito, porque no direito penal você está lidando com a liberdade, é um momento onde
aqueles 3 desembargadores, às vezes 5 no caso de embargos infringentes, vão definir se a pessoa vai ser absolvida ou vai ter uma pena de 18, 15, 13, a pena que for. E é um momento ímpar para o exercício da ampla defesa. Falar diretamente. Então nós temos que exercer essa prerrogativa que muitas das vezes muda um processo. Pois é, eu ia comentar isso agora. A impressão que a gente tem, principalmente os advogados que não atuam tanto no tribunal, é que quando a gente chega lá, já está tudo consolidado, tudo resolvido, e que você vai falar e eles não vão prestar atenção e não vão ouvir. E a sua experiência mostra que isso não é verdade, né? Não é verdade, é justamente o contrário. Claro que eles já vão para os julgamentos, os desembargadores, com o posicionamento firmado. Mas eles estão atentos, você fazendo uma boa defesa, trazendo elementos concretos, citando ali no processo, muitas das vezes eles podem pedir vista e modificar o entendimento. A gente já presenciou isso ocorrendo inúmeras vezes. É por isso que existe a sustentação oral. Justamente. Aliás, nós estamos vivendo um momento onde estão debatendo aí sobre o cerceamento da sustentação oral em alguns procedimentos. Tem a questão do agravo, que não aceita a sustentação, aí a gente vai brigar falando que tem que aceitar a palavra do advogado, ainda que não seja como sustentação, né? Exatamente. A sustentação oral, ela é um momento imprescindível para o exercício do direito de defesa, porque talvez ali o papel frio não represente exatamente o que o caso ostenta. E, obviamente, isso tem que ser dito, por mais dedicados que sejam os julgadores, nós temos uma enxurrada de processos hoje, e talvez um detalhe que o advogado, profundo conhecedor do processo, tem ali na ponta da língua, ele não se atentou na sua análise. São milhares de processos. E é o momento de você fazer valer. Olha, eu gostaria que fosse apreciado esse documento, esse depoimento, essa tese jurídica, é o momento que você tem para fazer com que o julgador analise todas as suas teses, que às vezes passam despercebidas. Perfeito. Bruno, e a questão de despachar com os desembargadores em Minas Gerais é fácil? Olha, em Minas Gerais... Nós vamos ter que falar de prerrogativa de novo. Só faltou ele mexer na gravata, né? Eu acho o seguinte, em Minas Gerais, os desembargadores, por exemplo, atuam mais na área criminal, né? Então, cada um tem o seu procedimento para atender o advogado. Alguns atendem em qualquer horário que você lá estiver, outros têm que agendar, outros de forma virtual, mas o que eu tenho visto é que o advogado que persiste consegue fazer o despacho, sim. O que eu tenho visto é o seguinte, na hora que você fala que você quer ir, que você quer marcar, ele despacha correndo para não te atender. Eu sou menos prestigiada que você, né, Bruno? De forma alguma, o advogado tem que, primeiro dizer, despacho é imprescindível, sustentação oral é imprescindível, o advogado tem que ser ouvido. O advogado tem que pedir. Isso. Não é verdade? Eu sempre, quando eu advogava, hoje eu só advogo nas funções institucionais, né? Mas quando eu advogava, eu falava que o advogado tem que estar lá pedindo todo dia, conversando, expondo a questão do cliente. Essa é a função do advogado. Somos nós, advogados, que mudamos a cabeça das pessoas. Então, o advogado que vai só, a decisão já está tomada, não vou fazer, não é advogado, gente. Isso daí não sei qual que é o nome que eu vou dar para isso, mas não é o advogado. Advogado é quem faz, acontece e muda o pensamento das pessoas, né? A água mole em pedra dura, tanto bate que não até que fura, né? Eu acho que mais, o advogado tem que ser ouvido, e para que ele tenha uma certa feita um jovem advogado perguntou para mim, como é que você consegue dormir eventualmente após uma condenação do cliente seu que tomou uma pena alta? Falei, você fez tudo que estava ao seu alcance? Você fez a petição, a melhor petição que você queria fazer, que você podia fazer, você fez a sustentação oral, você levou o memorial, você fez o recurso, você fez tudo que estava ao seu alcance? É essa que é a função do advogado. Nós não temos compromisso com o resultado. Nós queremos o resultado, queremos muito. Mas o advogado, ele exaure quando ele esgota todos os meios de atuação e de recursos admitidos na defesa do seu cliente. E isso vai para além dos recursos e das petições. Vai para o despacho, distribuição de memoriais, sustentação oral. Então, seu cliente foi condenado, mas você não fez a sustentação oral, você poderia ter feito algo a mais que poderia mudar. É isso que eu digo. Se você fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que lhe era possível... E é isso que legitima a aplicação da lei pelo judiciário. Se o advogado defendeu, fez tudo que podia e tal, e o cara tomou lá 15 anos, é porque ele merecia 15 anos.
assim, que é, juridicamente falando, é isso. Agora, se não teve advogado, se o advogado foi cerceado, não pode atuar, teve grampo lá na hora que ele estava falando, ele não pode ir lá visitar o cara, ele tem 15 minutos só para falar com o sujeito, para preparar a defesa. E 15 minutos daquele jeito aí, sendo cerceado por 2 guardas, e você tem que falar no telefone lá, ninguém ouve nada, tá, isso daí você deslegitima a aplicação da lei pelo judiciário. Por quê? Porque não houve defesa. Eu gosto de explicar isso, porque o leigo muitas vezes acha que quando a gente fala cerceamento de defesa, ampla defesa, que o réu merece isso, é justamente por causa disso. O cara matou o outro com requinte de crueldade. O advogado vai defender, mas a gente vai defender tecnicamente. Se ele tomou 20 anos, é porque ele merecia 20 anos, ele não merecia 30. O advogado atua ali para ele baixar de 30 porque ele merece. Agora, se o advogado não atua, ele vai tomar 30, 35, não é o merecido, não é legítima aquela aplicação da pena. Por isso que nós, advogados, temos prerrogativas, que são direitos especiais para que a gente garanta o seu direito. Ou seja, se você está preso, seu advogado vai poder entrar lá para te ver, para ver que você não tomou um cacete lá à noite. Porque, gente, penitenciário do jeito que está à noite é terra de ninguém. Ninguém entra. Eles usam a questão da segurança para cercear qualquer direito. Nós estamos num país que, infelizmente, a postura do judiciário, ao invés de você forçar a máquina pública a adaptar as condições ao que a lei determina como direito, ela faz o corte do direito para adaptar o direito ao que a máquina pública oferece. Isso é contra a lei, isso é inconstitucional. Bruno, perspectivas para a advocacia. Como é que você está achando isso? Inteligência artificial, EPROC e outros meios. Tem os meios, por exemplo, tecnológicos, de fazer audiência virtual. Isso, por um lado, é muito bom, que você daqui, você faz uma audiência, num caso lá de Manhuaçu, estou falando Manhuaçu que é 4 horas, não tem nada contra a cidade, não. Uberlândia, Mutum, Manga, tá entendendo? Você daqui, você faz lá. Então, por esse lado, melhorou a atuação do advogado. Mas tem algumas coisas para melhorar. Essas perspectivas, como é que você está enxergando? É só assunto espinhoso. Por isso que o programa Direito em Ação está crescendo de forma avassaladora. Antes de entrar nesse tema, se me permite, eu dou sempre exemplo. Eu, como advogado criminalista, né, a gente chega na roda dos pais, dos filhos na escola. Você é o que? Advogado? Você é o que? Criminalista. Nossa, você advoga na área criminal? Aí ele pergunta um caso. Aí você está advogando o caso. Fulano de tal bateu o carro e matou a vítima. Mano, você está defendendo esse motorista? E se fosse seu filho que tivesse morrido? Aí você pergunta, se fosse seu filho que estivesse dirigindo? Né? Então é mais ou menos assim. Até que bata na porta o problema, o advogado criminalista é questionado. Aliás, uma das profissões mais nobres, mas mais difíceis que tem também. Porque nós, advogados criminalistas, vamos falar a verdade, atuamos contra a opinião da sociedade, contra o judiciário, enfim, contra a mídia, todos esses poderes. Às vezes até contra as pessoas das nossas próprias famílias. São incomodados pelo advogado criminalista. Nós somos uma resistência. Por isso que nós somos indispensáveis à administração da justiça e a nossa função é tão nobre e tão apaixonante. Né? Agora, falando do futuro, né, Flávio Marzano, eu acho assim, a tecnologia veio e ela obviamente tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida primeiro, se nenhuma prerrogativa do advogado for cerceada. Se ela for para beneficiar o exercício da advocacia, o cidadão que é o destinatário da prestação judicial. Por que eu estou dizendo? Se eu consigo realizar um ato de forma virtual que me atende uma audiência de acordo de não persecução penal, eu não vejo uma complexidade. Desde que o juiz não desligue o seu microfone. Exato. É o que acontece comigo quando eu começo a falar. Exatamente. Você poder atuar em manga, o que não pode é você vir com um instrumento moderno que vai cercear o seu direito de defesa. Então, se você não puder comunicar reservadamente com o seu cliente, o interrogatório à distância não pode ser realizado. Por quê? Porque vai ser na hora que você vai decidir se você precisa conversar com ele antes do interrogatório ou não. Terminou a fase oitiva de testemunho,
Eu preciso falar com ele ou não? Preciso. É ali que você vai decidir. Muitas vezes você está à distância. Tem que assegurar uma conversa reservada com ele. Se não tiver mecanismo para isso, não pode realizar o ato. Então foi isso que eu sempre defendi. A tecnologia é bem-vinda, desde que atenda aos interesses do advogado e desde que não cerceie uma única prerrogativa. Se cercear uma única prerrogativa do advogado, o instrumento não pode ser utilizado. E acho mais, ela precisa de uma regulamentação. Porque você tem algumas audiências que são realizadas virtuais, instruções, outras que são presenciais. Qual que é o critério? É a complexidade do critério? Não pode ser do juiz. Tem que participar o advogado. Opa, exato. Eu quero ouvir essa testemunha presencial, porque para mim é importante ouvi-la presencialmente. E muitas das vezes o presencial faz a diferença. E aí o advogado tem que participar da realização desses atos. Agora é óbvio que alguns instrumentos vieram, por exemplo, atendimento ao cliente que está preso. Às vezes não é algo tão relevante como preparar para uma audiência de julgamento, é apenas para dar um retorno sobre o julgamento do recurso. Virtualmente você não precisa ir lá onde que ele estiver preso, às vezes está preso em Francisco Sá, em Pique, você faz o seu próprio escritório. Então nós temos que saber trazer, acolher essas tecnologias, resguardar os direitos dos advogados para que nós não podemos ter nenhum direito a menos. Esse que é o mote. Antes das suas considerações finais, já? Mas tá. Já deu mais de 40 minutos. O Davi coloca ali, a gente já sabe o tempo. Só para me perder, eu fiquei sabendo, e aí a Anacri vai tomar providência efetiva, que estão querendo realizar júri de forma virtual. Pois é, nós vamos ter que interferir antes que aconteça. Aí é o porque que eu estou dizendo. Que começar... Até que pode-se ouvir uma testemunha por precatória de forma virtual, ou algo desde que tenha a anuência do advogado. Agora, realizar o júri, onde se vigora algo maior que a amplitude de defesa, né? Porque você fala, tem algo maior que a ampla defesa. Plenitude de defesa. Plenitude de defesa. De forma virtual é um escarro, com todo respeito. É inaceitável e nós podemos... É isso que eu estou dizendo, tecnologia tem limite. Sim. Tem limite. E uma coisa que me preocupa na tecnologia é que determinadas pessoas não têm condições nem financeiras, nem pessoais de acompanhar determinadas tecnologias. Nós temos colegas que são da época da máquina de escrever. Você não pode impor a essas pessoas determinadas tecnologias que eles não conseguem lidar. E eu te falo isso porque eu vejo pessoas passando por isso diuturnamente. Paula, tem advogados mais velhos pararam de advogar. Mas é isso que eu tô te falando. Porque não tem suporte, não consegue atuar. E uma crítica tem que ser feita. Nós temos um sistema para a justiça estadual. Pois é. Às vezes tem um sistema diferente em primeira instância e outro em segunda instância. Um diferente para a Justiça Federal, um diferente para a Justiça do Trabalho, um diferente para o STJ, um diferente para o STF, para o TST. O advogado ficou... E uma pessoa que não teve formação nenhuma nessa área, que aprendeu a digitar a petição na máquina de escrever, ela não vai conseguir acompanhar. E isso, para mim, fere advogado é sonhador. Né? Criminalista, então, nós temos que sonhar. O dia que você parar de sonhar, é porque não está pulsando mais, né? Exatamente. Se não der aquele friozinho na barriga para entrar para fazer um júri, ou para fazer uma sustentação oral, é porque as coisas não estão andando bem. Tinha que unificar um sistema de processo judicial para tudo. Para fazer a justiça. Comunicar. E isso ia facilitar, inclusive, a justiça. Porque tudo poderia se comunicar de forma mais séria. Essa é a realidade. Vamos escolher qual que é o melhor sistema. É o sistema, então, certamente não é o EPROC. Nós vamos achar o melhor sistema. Vamos unificar a partir de agora, primeira instância, segunda instância, Justiça Federal, STJ, STF, Justiça do Trabalho, é esse o sistema. Vou te falar um negócio que aconteceu comigo ontem. Inclusive facilitaria para o CNJ fiscalizar. Também. Porque muita coisa que pode estar errada, por exemplo, outro dia uma moça veio aqui, numa comarca dessa interior, eles digitalizaram os processos e as distribuições dos processos eles esqueceram de digitalizar. Está entendendo? E estava caindo numa vara do juiz impedido, tem despacho dele lá. Aí depois, sem nenhum tipo de despacho, foi parar numa outra vara. Mas ele não consta na digitalização do processo. Antes do processo de encaminhamento. Entendeu? Sumiu isso tudo. Então, e a hora que os advogados pediram para ver o processo físico, então o juiz ainda pediu
que justificasse por que queria comparar os autos físicos com o digitalizado. Então, facilitaria muito para o CNJ fiscalizar, no sentido de ter uma justiça mais limpa, mais transparente. Olha, Eu falei limpa no sentido de transparente. Nós estamos tendo um probleminha com essas questões de processo eletrônico. Agora estamos tendo as investigações também. Alguns estão sendo pelo sistema da própria polícia e do próprio Ministério Público, que não comunica e tal. E tem uma tal de tramitação direta. Às vezes tem um inquérito virtual que está tramitando diretamente, seja por segredo ou por alguma coisa, direto, delegacia, Ministério Público e juiz, e o advogado não consegue ter em acesso. segredo de justiça e você não acha. Exatamente, o advogado não sabe aonde está, o que tem, e a súmula 14 e você Supremo. não tem mais onde pesquisar. Fique claro, nós não queremos acesso a diligências em andamento, nós sabemos que isso é proibido, mas nós queremos acesso ao que está lá, isso é uma súmula vinculante, 14 Supremo Tribunal Federal. E essas tramitações diretas você não tem acesso a nada, a verdade é essa. O que eu ia falar que aconteceu comigo ontem, para quem não atua na Justiça Federal, a Justiça Federal era o TRF1, agora é o TRF6, funcionava no PJE e foi transferido para o EPROC. Ontem, procurei intimação no EPROC, não estava, procurei no PJE, não achei. Para todos os efeitos, então, eu não fui intimada, concorda? Estava no PJE na segunda instância, sendo que o processo já está no EPROC. Com marca desse tamanhozinho, acho que o governador... E eu acho que a advocacia tem que participar da escolha desse processo eletrônico. De repente, coloca um goela abaixo um EPROC. Quem que mais usa o sistema? É o advogado, ele que distribui a ação, que faz... Por que nós não podemos participar para dizer quais são os problemas que nós enfrentamos, para levar isso para que seja melhorado? Nós queremos o melhor sistema possível. Eu acho ensurdecedor o silêncio da OAB nesses casos. Como é que ela não se rebela, não faz o barulho, não chama todos nós, advogados, que estão na situação ou que estão na oposição, porque isso é interesse da classe. Não é ir lá no tribunal discutir, fazer pressão para uma transparência maior. O Davi já me colocou ali de novo. Gente, curtam o canal, tá? Por favor, compartilhem os vídeos, nos ajudem. O canal tem muito para propiciar para vocês aí de conhecimento jurídico. Tem muita gente boa para vir e tem muita gente para vir de novo. Tá, Bruno? Eu queria só pedir para lembrar de continuarem mandando as perguntas, porque eu estou organizando as perguntas por assunto. E aí a gente vai fazendo programas e gravando, respondendo os assuntos de acordo com as perguntas que vierem. Pode mandar no chat, pode mandar, enfim, do jeito que quiser. Bruno, suas colocações finais. Considerações? Agradecer novamente a Paula, ao Flávio pelo convite. Dizer que passou tão rápido, né? Só para vocês terem ideia, eu vou fazer uma confissão que eles não vão gostar, não. Eu cheguei aí, o que nós vamos falar? Ninguém sabia nada, vamos debater. Olha que delícia que foi o programa. Inúmeros temas, inúmeras pautas. E dava para fazer mais uns 2, 3 você vai voltar aqui mais vezes. Infelizmente, a advocacia está vivendo um momento muito complicado, mas eu tenho esperança, como eu disse, nós somos sonhadores, que nós vamos resgatar o respeito que nós já tivemos, porque nós somos indispensáveis à administração da justiça e o cidadão é que sai ganhando com tudo isso. Então foi um prazer imenso participar do programa Direito em Ação, que é o que mais cresce no Estado. No país, né? Muito obrigado, gente. Continue aí nos seguindo no Instagram, no TikTok, no YouTube. E aonde mais tiver mídia, o Davi vai colocar também. Davi é nosso diretor. É o diretor aqui. Tá no TikTok também, não sabia não. Tá no TikTok, mas a cada 2 vídeos que eu ponho, um é banido. Eu não descobri o motivo ainda. Nós vamos fazer um teste com o seu para ver se ele vai ser banido ou não. A gente coloca, tomara que não. A gente coloca os cortes no Instagram, no TikTok e tal. E aí o programa completo está na plataforma do YouTube. Vai lá que você consegue assistir integral, ou então só ouvir, põe do seu lado aí, quando você vai trabalhando, você vai ouvindo a gente rindo, a gente conversando, porque o programa é bem leve desse jeito. Quando o assunto não é muito obrigado, viu, Bruno? Prazer. Tamo junto aí. Eu que agradeço. Paula, Prazer. foi uma delícia participar do programa. Valeu.